tudo bem? Bom, segunda vez do dia, hoje da manhã a gente começou bem forte, né? Com omelete, depois fiz meus exercícios, eu estou bem. Bom, abrindo a geladeira, bom, você pode imaginar que aqui na minha casa eu tenho que ter produto do bistrô, hein? E eu encontrei um magret de pato, aquele que a gente usa no bistrô de Paris, vende na Sabor da France para vocês levarem em casa, que foi cozido a vácuo. Cozido a baixa temperatura. Bom, esse é um produto que é importado, que vem da França, tá. Mas enfim, não se preocupe, não tem em casa, gente. Eu sei que todo mundo não vai ter uma grande de pato em casa. Não tem problema. Eu vou mostrar para você como fazer um molho. Eu vou fazer um pato, um canard à l'orange, pensei, porque no bistrô a gente faz com frutas vermelhas. Não tem frutas vermelhas aqui, eu tinha 2 laranjas, então é tudo bem. Vou fazer um canard à l'orange com molho de laranja. Esse molho que eu vou fazer, vocês vão poder usar em casa para fazer qualquer tipo de carne, né? Que vai bem, eu acho que vai bem com porco, com carne suína, vai muito bem, com vitela também, eu acho que vai bem. E também vocês vão poder aproveitar do acompanhamento que eu vou fazer. Eu vou fazer a batata, uma outra batata. Outro dia a gente fez uma batata salteada, sauté à cru, que a gente chama cru, você lembra? A batata estava cru. Hoje a gente vai fazer uma batata salteada, que já cozinha. Então, olha a batata, você veja, ela cozinha agora bem devagar, olha, bem devagar. Sinceramente, você acha que eu vou ganhar tempo fazendo isso? Ó, cozinhando muito forte. Ó, posso fazer isso? E todo mundo faz isso. Não faz isso, não precisa. Cozinhe devagar. Se você cozinha muito forte, o que acontece? A celulose, a própria celulose da batata não aguenta por fora, vai explodir por fora e dentro fica cru. Então, quando você não cortar as fatias, você tem uma batata que não está bem cozida, não de forma homogênea. Ela vai ficar se desmanchando por fora e pode ser até cru por dentro. Então, cozinhe devagar. Eu coloquei água, sal, água fria no início, o sal e eu deixo cozinhar devagar. Ok? Molho. Olha, gente, vou fazer um molho. A técnica desse molho, a gente chama ele de gastrique, porque ele é um pouquinho ácido. Ele é doce e ácido, é isso que é legal. Então, todos esses molhos que a gente faz com frutas, sempre vai ter uma acidez. Então, vou fazer, primeiro vou colocar açúcar, açúcar, um pouquinho de açúcar. Somos 2 em casa hoje, então não preciso fazer muito molho, é pouca coisa. Eu vou colocar um pouquinho de vinagre, vou cozinhar açúcar com vinagre. Qualquer vinagre, estou usando um vinagre de vinho branco. Como ele é muito claro e eu quero fazer um molho escuro, eu vou colocar, eu tenho aqui, também se não tiver, não tem problema, um pouquinho de vinagre balsâmico. Olha a cor, já mudou tudo, óbvio. Então, para ter um molho escuro, melhor colocar o vinagre balsâmico. E eu adoro isso aqui, eu adoro isso aqui, que é a melaça como se chama? Romã. De romã, a melaça de romã. Eu acho que ele vai ficar bom porque ela é super reduzida e bem pouco, Ela vai dar um brilho no meu molho e puis o sabor é muito legal. Mas você viu, eu coloquei muito pouco. Eu vou reduzir. Olha. Estou pensando que ainda nem coloquei os óculos. Então estou meio assim, então vou colocar óculos, sabe? Melhor. Olha. Eu vou reduzir, simples, reduz. O chefe, a gente já sente a acidez aqui. Durante esse tempo eu vou pegar, você lembra ontem, eu fiz minhas reservas aqui, eu vou pegar a demi-glace de ontem, porque sem isso, como que eu vou fazer o molho? Então, em casa, você me diz, como faz? Com água? Tudo bem, coloco com essas bases industrializadas. Bom, você sabe que a gente não gosta muito, nunca vai ficar igual. Por isso que eu passei essa dica para ontem, para você. Você faz, você compra uma verdadeira, que já pronta, feita de forma artesanal, e vocês, como dizer, conservam em casa, e vocês vão usar aos poucos. Eu vou mais forte para ganhar um pouquinho de tempo. Já está reduzindo bem. Está reduzindo forte já. Não faz um caramelo também. Não é para queimar o açúcar.
não daria. Reduzir bem, o que eu vou fazer? Eu fiz aqui um suco de laranja, né? Vou deglaciar com esse suco de laranja, então eu acho que eu vou virar para frente. Não, vou ficar lá atrás, tá bom assim, senão vocês não vão conseguir enxergar, né? Olha, você veja para as bolhas, a gente veja o ponto do açúcar já, olha. Se eu cozinhar muito mais que isso, né, vai caramelizar. Então, tome cuidado, a gente vai deglaciar, olha, com suco de laranja, aí, muito bom, né? Eu vou reduzir, né? Durante esse tempo, eu vou tirar um pouquinho do zeste aqui, da minha laranja, porque eu quero fazer uma julienne. Vocês sabem, como eu falei ontem, a gente não perde nada, né? Então eu vou usar esta. Vou usar. Voilà. E puis eu vou pegar uma outra faca. E eu vou começar. Eu vou usar isso aqui. Ó, mais um pouco. Essa laranja não é das melhores para fazer isso, porque é uma laranja para fazer açúcar. Mas vai ficar tudo muito bom. Ó. Você veja, eu estou tirando toda essa parte branca, tem que tirar toda, bonitinha, porque ele é amargo e não é isso que eu quero alguma coisa bem limpinha. Vai estar já muito bem. Pegar um pratinho, temos aqui, ó, pronto, e eu vou fazer isso. Eu vou passar um traspelinho aqui, eu vou tirar esta, ó, você entende o que eu estou fazendo? Quero mostrar mais perto, opa, aqui é pele, não quero essa pele, vou usar, ó, eu tiro a primeira pele daqui, está aqui na verdade, lá, e eu vou buscar só um miolinho aqui, voilà, ó, toque, tira a pele, próximo tá aí, ele é pequeno, isso aqui é muito pequeno, vou deixar aqui, mais um aqui que eu vou poder usar, mais um aqui, não perder nada, no centro, pronto, ó gente, esse tá bem bonito, né? Bem bonito. Essa parte, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui lá dentro, ok? E eu vou deixar, reduzir tudo junto, né? até ficar bom. Daqui a pouco a gente volta junto e eu mostro depois está reduzido e tudo, tá bom? Até já. De volta. Agora vem ver aqui, ó. Você veja, olha, na verdade eu tenho já parece que eu já tenho um molho. Né? Só que bom, não tem esse suco e vinagre, então eu vou colocar, ó, minhas pedrinhas lá, você lembra? Pedrinho caseiro, isso, hein? Pedrinho de base. Vou colocar as 2 ou 3 pedrinhas aqui, vamos ver. Vou colocar mais um, porque eu vou reduzir bem e vai ficar mais bonito ainda. Voilà. Ó, esse claro que eu vou meter no meu freezer como outra receita outro dia, né? Não vou perder de jeito nenhum. Aqui vou deixar reduzir bem tranquilamente. Aqui, ó, vou fazer um zeste de laranja. Sempre bom de tirar essa parte branca aqui, ó. Dá para ver? Ó, que eu fiz, tirei. Ela dá muito amargo, certo? Então tira, ó, e fica desse jeito, desse jeito. Fazer a mesma coisa aqui. Então esse, como falei, não tem pato, entende? O pessoal me diz, não tem pato em carne. Faz com uma carne suína, faz com uma carne de vitela. Pode fazer até com frango, eu acho que pode ficar bom, sem problema. Faz um peito de frango, faz um molhinho assim,
ele vai ficar super gostoso. Ó, e o contrário. Voilà. É bom de ter essas facas um pouquinho macias, você veja. Ó, parece um trabalho de cirurgião, né? É isso. Fazer esse pedacinho também. Ó. Ó. Sobrou isso. Pronto. Ó. E esse eu vou descartar. Vou descartar. O molho, estou vendo que está indo bem aqui, está reduzindo. Então o segredo do molho também é reduzir bem devagar. Olha o brilho, gente, olha o brilho. Essa é a demi-glace. Sem demi-glace, claro que é difícil fazer um molho em casa, né? Esse, se você colocar água, nunca vai ficar igual. Agora, vou cortar, vou fazer uma julienne com isso, certo? Ó, vamos fazer uma julienne. Então, cada técnica tem que ter uma faca adaptada, né? Não quer dizer ter uma faca especial, mas uma faca adaptada. Eu vou cortar de novo. Nem ontem, você lembra? Ontem, posso ver o Adriano filmando super concentrado, e eu fazendo minha julienne. Né? Bom, aí. Voilà. Ó, julienne, é isso. Tá? Julienne, vou fazer mais aqui. Ali. Tá? Vou colocar, vou perder nada. Tá? Aí, ó. Já a julienne. Ó. Pronto, julienne. O que eu vou fazer com essa julienne? Daqui a pouco eu vou colocar com um pouquinho da água dentro de uma panela, só ferver uns 5 segundos, tirar, só para tirar um pouquinho o amargo do zeste do laranja, ok? Batata, vou descascar as batatas. Olha que interessante, as batatas não tem um que explodiu. E se faz isso, o cinto, ó, tá cozida, mas não está desmontando, ele está cozido, está macio, então ele está cozido. Vou descascar rapidinho, vou fazer uma e depois eu faço as outras, só para, está super quente ainda. Uma dica, assim que eu cozinhar, não deixe na água, ficou dentro da água parada, a batata vai chupar toda a água, e aí ficou ruim. Ó, batata inteira. E depois o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente cortar essas batatas assim, com carinho. Ó, você viu as fatias? Ó, a fatia está inteira. Mesmo se quebra, tudo bem, não tem problema. E para mostrar uma cocção perfeita, tem que ser assim. Ó. Eu vou preparar as outras e eu vou colocar meu magret, vou colocar dentro de uma panela que eu posso fazer com a água, Vai colocar a panela com a água, dentro da própria embalagem, Então claro que aqui tem termocirculador, tem tudo, mas quero mostrar para as pessoas que não tem nada. Eu vou aquecer essa água. O ideal seria de não passar os 60 graus. Isso é o ideal. Então, quando eu vou colocar o meu dedo bem morninho, eu vou já estopar. Eu deixo ele aqui lá dentro da água morna, tá bom? O molho, ó, o molho está indo bem. Olha, ele está pegando já, dá para ver uma leve consistência. Se repararam que eu não coloquei sal, nada por enquanto. Eu vou experimentar. Vamos ver. Tá bom, gente? Tá bom, Posso já começar a colocar um pouquinho de sal, se a gente quiser. Um pouquinho. Mas eu coloco pouco sal, porque vai reduzir. Pouco sal. Um pouquinho de pimenta. E a gente de novo se veja daqui a pouco. Um beijo.